Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Isabela, trabalho na área de educação do Instituto Moreira Salles de Poços de Caldas. Para quem já conhece o IMS Rio e o IMS Paulista, tudo começou aqui, né, em Poços, em 92. Poços foi a primeira sede, né, foi escolhida pelo embaixador Walter Moreira Salles, como forma de homenagear a região. Inicialmente, o Walter Moreira Salles comprou o chalé Cristiano Osório e construiu um espaço expositivo no terreno ao lado. Esse espaço expositivo tem mais de 1.000 metros quadrados e a unidade de Poços é bem movimentada. Temos um espaço super agradável, uma programação muito bacana. Então, já fica aí o nosso convite a todos, assim que puder. Queria agradecer a todos que estão nos acompanhando. Agradecer também a Jéssica Balbino e ao Gabriel Sá por terem aceitado o nosso convite. Agradecer também a toda a equipe que está envolvida nesse trabalho, para que aconteça agora essa live. Essa ação que a gente está desenvolvendo agora faz parte da programação da 18ª Semana de Museus. Logo no início do ano, quando o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, lançou, né, o convite para as instituições participarem dessa semana, logo que vimos o tema, né, que é Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão, assim que vimos esse tema, pensamos logo em convidar a Jéssica e o Gabriel para uma roda de conversa sobre corpos dissidentes, porque é uma questão que está muito presente no nosso trabalho, né? E que a gente considera de grande importância, assim. O que são corpos dissidentes, né? Quais são os locais que eles estão autorizados a frequentar? Né? Como isso funciona no âmbito institucional? Né? Quais são as barreiras atitudinais, as barreiras simbólicas, né, que estão envolvidas nessa questão aí? Falando do micro, né, do nosso contexto aqui de centro cultural, da área de educação, temos uma equipe muito engajada com essa questão. A gente busca realizar conversas constantes, dinâmicas, né, para alinhar toda a equipe, buscando minimizar essas barreiras, né, para ampliar e facilitar o acesso dos nossos diversos públicos. Fora do contexto micro, se pensarmos em Brasil, né, temos uma realidade fora das instituições. Se a gente for pensar no Brasil, quem são esses corpos, né? Temos uma realidade bem dura. Eu acho que a Jéssica e o Gabriel vão trazer para a gente. Bom, devido ao contexto atual, estamos aqui em modo live. Espero que seja uma reflexão importante e aguardamos as perguntas nos comentários do Facebook do IMS Geral e do IMS Poços. E, na medida da conversa, vamos repassando as perguntas para o Gabriel e a Jéssica. Leandro. Também gostaria de agradecer a presença de todos aqui, o pessoal que está acompanhando a gente pela página do Facebook do Instituto Moreira Salles, também as pessoas que estão acompanhando pela página do IMS Poços. Gostaria de agradecer especialmente aos nossos convidados e a toda a equipe que está dando suporte para essa transmissão, para essa live. Eu sou Leandro Misael, também sou parte da área de educação do IMS Poços. Eu trabalho diretamente com a Isabela, que me passou a palavra agora. Bem, antes da gente começar, eu vou apresentar brevemente os nossos dois convidados que vão compor a nossa conversa de hoje. Jéssica Balbino vive em Poços de Caldas, Minas Gerais, e, segundo ela mesma, é viciada em café e narrativas, e acredita que pode mudar o mundo a partir delas.
É jornalista, mestre em comunicação pela Unicamp e produtora cultural. Autora dos livros Hip Hop, a Cultura Marginal, que foi premiado pelo então Ministério da Cultura como melhor reportagem em 2010. No mesmo ano, escreveu também Traficando Conhecimento, que foi publicado pela Aeroplano Editora. Também é autora do livro Gasolina e Fósforo, Meu Corpo em Chamas. Jéssica é idealizadora da iniciativa Margens, projeto que realiza, produz, cura e divulga conteúdo feito por escritoras marginais periféricas. Projeto este que foi premiado pelo governo do estado de Minas em 2017. Também faz curadoria de eventos literários em instituições como o SESC, aqui no Instituto Moreira Salles e Itaú Cultural. Gabriel também vive em Poços de Caldas e é bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal de Ouro Preto. É pesquisador de gênero e sociabilidade marginal com o tema Travestis e Mulheres Trans na Prostituição, Cultura e Segregação. Atualmente, trabalha como assistente social em uma unidade de acolhimento infanto-juvenil com crianças e adolescentes de ambos os sexos em situação de uso de drogas e vulnerabilidade social. Além disso, Gabriel é multiartista e aborda em suas artes de atuação, sejam elas música ou teatro, temas fundamentais na sociedade contemporânea, saúde mental, suicídio, questão de gênero e envelhecimento. Eu queria passar a palavra para a Jéssica. Bom, boa noite, gente. Eu queria agradecer primeiramente ao IMS pelo espaço, por ter empenhado muito esforço para que a gente realizasse essa roda de conversa, ainda que virtualmente. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, com o espaço e com a possibilidade de realizar, ainda que seja de casa, ainda que a gente tenha que usar aí da internet, da tecnologia para isso. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, então, que está despendendo aí um pouco de tempo para participar e para enriquecer o debate. Eu acho que é muito importante, e num dia como hoje, a gente poder falar sobre corpos dissidentes, lugar e memória, não cairia e não poderia ser num lugar melhor, né? Assim, num ambiente mais adequado. Quero agradecer ao Gabriel por ter topado também estar aqui dividindo essa mesa comigo. O tema, ele vem da 18ª Semana Nacional de Museus, como a Isabela falou, e é um tema que, nesse ano, eles propuseram Museu para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. Então, falar sobre os corpos dissidentes dentro desse guarda-chuva maior é muito urgente, na verdade, né? E aí, hoje eu ainda fiquei pensando e fui fazer um post sobre isso e foi, assim, inevitável. Eu não me senti muito mal, mais uma vez, quando eu lembrei da morte do menino João Pedro, que foi assassinado, teve a morte confirmada ontem, no Rio de Janeiro, porque quando a gente fala de lugar e memória, a gente está falando de corpos como o dele, né? Que é um corpo dissidente pela cor e pelo espaço e que tem a vida ceifada de uma maneira extremamente brutal, extremamente violenta e que a gente segue sem resposta, sem conforto, sem consolo em relação a isso e muitas vezes sem perspectiva, né? O máximo que a gente consegue fazer de luta nesse sentido é falar sobre isso, né? E daí que vem que eu acredito que as narrativas podem mudar o mundo, porque eu acho que, especialmente nesse momento, né? Especialmente durante a pandemia, a única coisa que a gente pode fazer é falar sobre, né? Eu fiquei achando que é necessário a gente poder falar o que são os corpos dissidentes, né? Explicar, dar aí um panorama, e aí, para ficar bem simples, né? Os corpos dissidentes são os corpos que dissidem, ou seja, eles rompem com a norma padrão imposta. Então, tudo que é normativo, né? Tudo que está em voga, em alta, tudo que é tido como natural, o padrão, o central, não necessariamente é assim, mas é uma narrativa que construiu e colocou esses corpos nesses lugares. Então, os corpos dissidentes, hoje, a gente lê e entende como os corpos negros, os corpos indígenas, os corpos gordos, os corpos deficientes, os corpos trans e os corpos não binários. E que muitos deles, na verdade, não integram minorias, mas a maioria das pessoas, dos brasileiros, e são povos originários. E daí, a proposta da gente discutir o que são esses corpos e quais lugares eles ocupam e estão autorizados a frequentar, né? E aí, com base nessa pergunta, que eu acho que a gente pode lembrar que a gente está aberto também a receber interações e a receber outras perguntas das pessoas que estão assistindo, né? É só enviar aí pelo chat e a gente recebe aqui e responde.
Mas a esses corpos que são considerados corpos inadequados, o quanto que é negado de acesso, o quanto que é negado de lugar e, por conseguinte, o quanto que é negado de memória, né? Então, por exemplo, quando um garoto morre no Rio de Janeiro, vítima de uma bala que não é uma bala perdida, né? Então, ele é vítima de um genocídio calculado pelo Estado. Quando ele morre, ele é negado a ele não só o lugar, não só a existência, mas também a memória. E por que esse corpo é alvejado? Por que essa bala ela não atinge um morador do Vivendas da Barra, na Barra, e atinge um morador de uma favela? Por que esse corpo ele pode morrer e o corpo do morador de Vivendas da Barra não pode? Por que o corpo de uma pessoa que está na favela, que está na periferia, que é uma pessoa negra, tudo bem ele morrer, justificada essa morte, e quando é uma pessoa branca, uma pessoa que tem um corpo padrão, essa morte não é justificada, ela choca. O que está no imaginário e na memória do povo que faz a gente compreender isso com muita naturalidade, aceitar e tocar a vida e seguir, almoçar no outro dia, e quando são corpos brancos ou quando são corpos especialmente europeus, a gente se comove muito, a gente se condói muito com a dor europeia. Então morria 600 pessoas por dia na Itália vítimas de Covid, e a gente achava isso um absurdo. E aí no Brasil, ontem morreram quase 1.200, ou seja, quase o dobro, e a gente faz piada. Então, qual que é o nosso lugar? Qual é a nossa memória? Por que também os corpos nossos, enquanto brasileiros, ainda que a gente tenha essa diferenciação entre os corpos brancos, enfim, os corpos hegemônicos aqui, os corpos dissidentes, ainda assim somos todos corpos latinos. E por que a nossa dor, enquanto um povo latino-americano, os nossos corpos latinos importam menos do que os corpos europeus? E aí, pensando nessas formas, né, e nessa contestação, e como que a gente consegue, a partir do corpo, ter uma posição política, ter um corpo empoderado, avaliar e balizar subjetividades por si, como é que a gente consegue mudar essas narrativas e como é que a gente consegue valorizar esses corpos e promover acesso? Porque, inicialmente, a ideia era a gente falar como que um corpo negro é recebido num espaço de museu, como que ele consegue entender e reconhecer a própria história entrando num espaço de museu, seja esse museu como ele for, né? Então ele pode ser um espaço, uma mostra no IMS, mas ele pode ser um museu convencional. Esse corpo, que é, de repente, um corpo que tem uma deficiência, um corpo cadeirante, ele tem o acesso garantido? Se é um corpo trans, ele tem o acesso garantido? Um corpo negro, ou ele vai ter um segurança no cangote dele o tempo todo enquanto ele visita uma amostra fotográfica? Ele vai ser inquirido sobre o motivo dele estar ali num espaço, ou ele vai conseguir chegar nesse espaço, ele vai conseguir sair da periferia que ele mora e chegar num bairro elitizado para conseguir visitar uma amostra em horários que são sempre horários que coincidem com o horário que ele está no trabalho. Então ele tem esse direito, ele tem esse acesso, ele consegue garantir a própria memória ou não, ou a gente ainda precisa evoluir nesse sentido. E aí acho que para a primeira parte está bom, acho que eu posso chamar o Gabriel e ouvir um pouco dele para a gente ir tensionando o debate, porque senão eu monopolizo muito, gente. Muito obrigado a todos, ao IMS, a Jéssica por bater o papo aqui comigo. E dando continuidade a isso, tem muita ligação, né, essa questão das mortes com essa negação desses espaços e dessa memória que a Jéssica acabou de dizer, né? Sobretudo quando a gente fala de corpos, porque isso é um processo cultural. Quando eu digo cultura, é um modo de vida que também é reproduzida nos espaços culturais. Aliás, esses espaços culturais são um dos principais meios de reprodução de cultura e de um modo de vida. E porque o que acontece? O nosso corpo, ele é uma interface entre mim e o mundo. Ele é um espaço de atravessamento, né? Ele é a materialização disso. Então, ele é um corpo dotado de identidade. Então, quando me é negado a sociabilidade, quando me é negado o
o transitar nesses espaços, eu não tenho pertencimento ali. E esses corpos dissidentes nunca estão presentes nos momentos de registro da história, né? Eles estão aonde? Cadê esses corpos? Que são uma grande maioria da população, né? Falando em latinos, falando disso. E aí o que acontece? Quando me negam a sociabilidade, eu não tenho pertencimento, sociabilidade é o que nos faz, uma das características principais que nos faz humanos. Então é me negado humanidade. Então, se eu sou visto como menos humano, a minha vida não tem importância, né? Se for analisando esse grupo de corpos dissidentes que a Jéssica destacou aqui, quem são, esses corpos, todos eles sofrem quase todas e alguns todas as violações de direitos humanos, porque são vistos como menos humanos mesmo perante a população. E por isso que essa vida, ela não é tem até uma autora que discute isso, dos corpos não passíveis de luto, né? Porque são mortes, são pessoas que estão não só a morte física, né? A morte da história, a morte da memória. Onde estão essas pessoas? Então é algo muito, muito complexo, né? Esse processo de construção cultural e desse modo de vida de exclusão e de negação de direitos, né? Porque isso, se a gente for pegar, isso também é histórico, bastante histórico, que está presente na história, está presente no discurso, está presente nas narrativas, e é algo bem, bem, bem complexo de se mexer, porque é uma rede de potências que conduzem esse modo de vida que a gente tem hoje. Sim, eu fico pensando justamente nisso, né? E quando a gente tenta entender, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, tem ali, tipo, museu e tem uma programação super bacana, mas por que será que o pessoal não se interessa? Ou por que será que o pessoal não vem? E aí a gente precisa muito entender esse contexto para entender o porquê que essas pessoas não conseguem acessar esses lugares. Então, primeiro porque muitas vezes elas não conseguem chegar mesmo, né? Por motivo de transporte público, por acessibilidade. Usando o exemplo de Poços de Caldas, por exemplo, o Museu Histórico e Geográfico daqui, ele tem escada no museu todo. Acho que foi feita alguma adaptação, alguma coisa para pessoas cadeirantes, mas assim, são escadas íngremes, são escadas escorregadias, que para uma pessoa que não tem deficiência já é um acesso dificultado. Para uma pessoa que tem deficiência, por exemplo, é um acesso ainda mais difícil. Agora você pode, sei lá, imaginar que uma pessoa trans vai lá, ela não vai ser olhada, ela não vai ser rechaçada, um negro vai visitar o museu, ele não vai ser seguido, e a gente é muito urgente que a gente responda essas perguntas para a gente mesma, né? Tipo, eu sou uma pessoa gorda, eu vou conseguir passar e caber em todas as portas? Tem espaço físico para mim lá dentro? Se eu for lá e participar de alguma programação, a cadeira me cabe? E aí, quando a gente discute isso, os corpos dissidentes, é sobre isso, é sobre conseguir existir no mundo se sentindo uma pessoa humana, né? E esses acessos, eles passam por várias coisas, mas trazendo muito para esse debate de museus e de equipamentos culturais, a gente ainda patina muito, e eu acho ainda que equipamentos culturais, como IMS, como museus, como outras instituições, elas ainda têm uma preocupação, tanto em debater isso, quanto em fornecer acessibilidade. Então, existe esse debate, ainda que internamente, né, ainda que funcionários treinados, existe essa conversa, pode ser que seja a revelia, contragosto, mas existe uma conversa, existe uma tentativa de mudar isso, de se aproximar do que seria um mundo ideal para esses corpos. Mas ainda assim é muito difícil, porque é isso, muitas vezes você chega para fazer uma programação e não te cabe na cadeira, chega um palestrante negro e ele é impedido de acessar o camarim porque ele é negro. E aí não tem nenhuma outra desculpa, né? Única e exclusivamente porque ele é negro. Ou ele é seguido durante todo o percurso, ou ele é acusado de alguma coisa. E aí eu acho que se faz muito urgente a gente discutir isso. Porque o que isso tem a ver com a morte do menino no Rio? Tem tudo a ver, está intimamente ligado.
está intimamente ligado com a gente não conseguir sepultar os mortos por Covid, que é uma prática que acontecia na ditadura. Você não tem memória da ditadura no Brasil, e por isso existe esse movimento negacionista que diz que ela não existiu, porque você não consegue ter memória. Então você não sabe onde estão os corpos, você não sabe quem morreu, quando morreu, como morreu. E quando isso aparece, é sempre cheio de mentira, é sempre trabalhado em fake news que já existiam naquela época, mas não tinham esse nome, como, por exemplo, a morte do jornalista Vladimir Herzog, que foi extremamente forjada num suicídio, enfim. E quando a gente não detém essa narrativa, quando a gente não conta a nossa própria história, a gente deixa que outras pessoas contem. Então, quantas vezes você vai no museu e tem uma história sobre corpos dissidentes ali? É muito raramente, né? Acho que mais recentemente a gente consegue vislumbrar e visualizar isso, mas quantas vezes você vai no museu e tem alguma atividade ou alguma coisa que é voltada para a cultura popular ou para os povos originários? Quantas vezes você encontrou um indígena no museu, sendo que eles estão aí mantendo a história do país há muito mais de 500 anos, né? 500 anos que a gente sabe, mas há muito mais tempo do que isso. E como é que a gente acessa essa memória que muitas vezes ela só é transmitida oralmente, né? Como é que a gente dá conta de registrar isso? Como é que a gente dá conta de seguir registrando e dando conta disso tudo, né? Porque daí a gente vai ouvir as pessoas falarem, mas nossa, o mundo tá muito chato, porque a gente tem que trabalhar com a cota, porque a gente tem que chamar pessoas trans, porque a gente tem que chamar o público LGBTQ, porque a gente tem que colocar uma pessoa indígena. Tem que colocar, a gente tem que ser plural, a gente tem que ser diverso, e a gente tem que possibilitar o acesso desses grupos. E sendo, né, eu acho que a gente aqui representa uma parcela e uma fatia do que são corpos dissidentes, mas poderia ser muito mais representativo, né? A gente poderia ter infinitas outras representações aqui nesse bate-papo também falando sobre isso. E aí eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, sobre o que a gente consegue fazer hoje para possibilitar esse acesso e para preservar essa memória. Como que a gente dá conta dessa memória de tudo que já foi apagado e de tudo que a gente não quer deixar ser apagado daqui para frente, né? Acho que é isso. Vou dar mais um tempinho. Essa questão de ocupar esse espaço, né? Ele também ele se estende um pouco para o ir até o lugar. Não é só ir até o lugar. A maioria desses espaços são públicos e gratuitos. Mas, como eu falei, tem a relação do pertencimento. Tem uma questão sociocultural de negação desses espaços. Por exemplo, entra um corpo trans no museu e ninguém disse nada. Ninguém impediu esse corpo de entrar ali, de transitar ali. Mas existe um olhar que diz àquela pessoa: você não deveria estar aqui. Por que você está aqui? Que pessoa estranha. Que para o corpo trans, para o corpo negro, para o corpo deficiente, para o corpo gordo, e um olhar de reprovação, o que faz com que essa pessoa nem queira estar ali mais. Né? Por que eu vou lá para ser olhado daquele jeito, para ser tratado daquela maneira? E aí nisso, né, esses entrames, né, esses pequenos códigos sociais que a gente usa nas nossas relações vão construindo tudo isso, esses espaços de negação. Quer dizer, a negação desses espaços, né? E, por exemplo, a quantidade vou usar como exemplo o trabalho que a Jéssica fez dentro da literatura, de mapear as mulheres escritoras da periferia no Brasil, que aí vai para as feiras de livro, mas cadê as autoras? Estão todas aqui, olha, tá aqui quem diz que elas não escrevem? E essa pergunta eu faço para os espaços culturais. Cadê as travestis artistas? Elas estão ocupando, expondo o seu trabalho aí? Cadê a música da periferia? A música negra que toca nesses espaços? É o jazz que é elitizado. Cadê o hip hop? Cadê né? E aí essas pessoas não se sentem pertencentes a esses espaços porque não dizem delas. E quando dizem, contam uma história pelo viés de alguém normativo, branco, que observou aquilo, registrou em algum momento, transformou aquilo num produto para ser apresentado. E isso é muito complexo, né? Esses códigos de sociabilidade. É onde vão se criando se fechando cada vez mais esses nichos
e impedindo mesmo essa troca, essas relações. E como a Jéssica falou, esse movimento que o IMS faz, por exemplo, específico, esse trabalho de educação, de trazer essas pessoas para o museu, de ocupar esse espaço dessa maneira, esses espaços, né, tem um autor chamado Gramsci que lida com esses ambientes que ele chama de aparelhos privados de hegemonia, que são aparelhos de reprodução cultural, porque a gente muda a cultura nesses espaços, né? É quando a gente reproduz uma forma diferente de vida. E é isso que a Jéssica falou. É preciso sim botar um LGBT ali, é preciso sim botar um negro para falar de si, é preciso sim. Cadê os indígenas, né? Cadê? Então, esses corpos dissidentes que estão ali e, ao mesmo tempo, estão barrados, né, na construção dessa memória. Que é isso que você acabou de falar, que é um mecanismo que isola esses corpos sem deixar isso claro. Então, é um mecanismo muito sutil, que é o mecanismo do racismo, que é o mecanismo da transfobia, que é o mecanismo da gordofobia, que é o mecanismo do olhar, né? Que é aquele mecanismo da humilhação pelo olhar. Então, esse corpo, ele chega nesse ambiente e não precisa ser dito nada. Esse olhar faz com que essa pessoa não queira nunca mais sair de casa. Então, essa pessoa, ela volta para casa e ali ela fica. E ela tem a casa como um espaço seguro. Mas isso é questionável quando essa pessoa mora num lugar classe média para cima. Porque quando ela mora na periferia, ela também não está segura em casa e ela também não está confortável em casa, porque ela vai concorrer com milhares de outras coisas, inclusive com as balas, que vão sempre encontrar esses corpos, que são corpos pobres, que são corpos negros, como o exemplo que eu usei no começo do menino João Pedro, que foi morto dentro de casa. A gente não precisa ir longe. O ano passado foi a Ágata morta também com a família dentro da própria comunidade. E eu posso ficar aqui horas citando só nomes de pessoas para que essas memórias não acabem, não morram com elas, mas que existe essa tentativa de isolamento, né? Então, quando você agride esse corpo de uma maneira extremamente violenta, extremamente cruel, mas com muita sutileza, você faz com que essa pessoa se isole. E estando isolada, ela não ocupa esses lugares. E não ocupando esses lugares, ela tem negado esse direito à memória. Porque memória também está intimamente ligada às condições financeiras das pessoas, né? Eu fico pensando e lembrando que antigamente só podia ter foto. Inclusive, era muito comum que as pessoas tirassem foto das pessoas quando elas morriam, as famílias. Então, é muito comum que você vê famílias com os cadáveres. Assim, quando as crianças morriam, e criança morria muito antigamente por doenças que hoje já foram erradicadas, mas eles tiravam foto com o cadáver porque a pessoa só tinha aquela lembrança e aquela memória. E era a única vez que ela podia pagar para tirar foto. Então, fotografia, antes dos smartphones, sempre foi uma coisa super elitizada. E ter esse tipo de memória é uma coisa muito negada. Tipo, os meus pais, eles têm, sei lá, cada um deve ter uma foto da própria infância. E não tem foto de pai, de mãe, de pessoas que já morreram porque eles não conseguiam pagar essa foto. Então, assim, eu não sei qual que é a aparência dos meus avós paternos e maternos, porque eu não tenho foto, eu não sei como é que eles eram. A lembrança que eu tenho é oral, e eu tô falando, eu nasci em 85, né? Então, eu estou falando de uma coisa que é do final do século passado, né? Eu não estou falando de ser de 1600. Por quê? Porque eram pessoas pobres, e sendo pessoas pobres, não podiam pagar para ter fotografia. Então, essa memória, ela é negada, inclusive, desse jeito. Você não consegue acessar a tua ancestralidade de um jeito que não seja oral, ou seja, de um jeito que não seja absurdamente também ancestral, e não tem mal nenhum nisso, pelo contrário, é muito bonito, né? Povos originários sempre se valeram disso, e a gente está vivo hoje aqui existindo e ocupando esse espaço em razão disso. Mas
a gente não teve direito à escrita, à fotografia, né? Então, quando você impede pessoas de acessar a escrita também, você impede as pessoas de acessar o que é tido como um movimento elitizado. A escrita é muito elitizada, né? Mas é a caneta, ainda assim, hoje, que muda as coisas, né? Então, é a história impressa, né, que diz muito, que conta muito, né? A história fotográfica, a memória audiovisual, que hoje talvez a gente consiga acessar um pouco mais com os smartphones, mas aí é uma outra discussão de democratização de acesso à informação, que garante talvez um pouco mais da memória de corpos dissidentes. Mas até 30 anos atrás isso continuava sendo negado, né? E quando você nega isso, eu sinto que você corta a potência criativa desses corpos, né? Quando você sufoca essa rebeldia, quando você sufoca essa diversidade, você cria essa narrativa hegemônica e parece que tudo aquilo que não se encaixa no que é hegemônico é errado, não devia estar ali, é inadequado. E é assim que as pessoas que têm corpos dissidentes se sentem o tempo todo. São todos os dias, porque as agressões é isso, elas vão desde um olhar, mas elas também se concretizam, né? Elas são agressões que, sei lá, são cusparadas, são pedradas, são agressões físicas na rua, sobretudo com a população trans, mas também são tiros disparados na direção desses corpos, onde se atira primeiro e se pergunta depois. E aí é muito cruel isso, né? E às vezes eu me sinto até muito impotente em relação a isso, porque eu falo, bom, tá, eu tô falando sobre isso, a gente está aqui discutindo isso, mas e aí, né? E que mais de efetivo que a gente consegue fazer, além de também estar existindo, né? Porque também é uma crueldade comigo mesma, tem que tratar no divã, mas só o fato de eu estar aqui existindo, sendo esse corpo dissidente, sendo uma pessoa periférica, tendo tido a memória da minha família negada tanto tempo, já é uma resistência, já é uma rebeldia, já é a construção de uma nova narrativa, mas ainda assim eu acho que é sempre preciso mais, né? E se a gente não se desafiar a fazer mais, a gente morre no lugar comum da hegemonia, e a gente não quer isso, né? Jéssica, eu queria te interromper um pouquinho só para indicar para o pessoal que está assistindo que vocês podem mandar perguntas nos comentários, tá? E a gente está captando aqui as perguntas e vai passar também para a Jéssica e para o Gabriel. E eu tenho uma pergunta. Você estava falando sobre histórias que não foram contadas, né? Essa história que a gente tem escrita, que é a história geral, é a história que tem um único olhar, tem um único viés, né? Ali. E, então, eu queria perguntar para vocês um pouco, dentro do tema de pesquisa de cada um, dentro da linha que vocês estudam, que vocês se dedicam, que vocês fizessem um pouco de uma contextualização histórica de que momento que a gente está agora, o que a gente teve antes, o que se pode esperar de um futuro, considerando também que vocês já comentaram bastante, mas essa questão da pandemia, né, que você vê uma negação aí talvez até mais exacerbada nesse sentido. Então, eu queria que vocês dessem a pergunta para os dois, que vocês dessem um pouco dessa contextualizada histórica de que momento, onde a gente esteve e onde a gente está agora. Acho que o Gabriel pode começar, porque eu já falei bastante, e aí depois volto para mim. O áudio aqui, acho que... Ah, tá, legal. Vou falar da questão dos direitos, né? E da sociabilidade também, dessa forma como a gente vive. Do processo de conquista dos direitos, né? A presença desses corpos dissidentes e da reivindicação dos direitos desses corpos é muito recente. Ela é de agora, né? Mas com esse conceito abrangente de corpos dissidentes, porque a negação e a luta por direitos dos negros, dos pobres, né, da classe trabalhadora, que é quem produz a riqueza de fato, isso é muito antigo, né? Isso vem de muito tempo. O século XVIII, Marx já trouxe sobre isso e que fez essa elucidação de uma maneira mais clara.
Mas isso se estende, né? E hoje a gente vive uma sociabilidade em crise, né? Existem várias pessoas, alguns pensadores que tratam sobre isso. Viviane Mosé é uma brasileira que fala disso de uma maneira tão brilhante. Da crise da razão, ela tem um livro que chama A Espécie que Sabe, onde ela fala da crise desse pensamento racional, dessa lógica pensamento lógico que a gente vive, que no século XXI ele quebrou por conta mesmo dessa questão da sociedade em rede, né? Como a Jéssica falou dos smartphones e da ampliação disso, que historicamente houve esse processo de conquista de direito, mudou também a nossa forma de vida, né? Desde de abolição de escravidão, mas de um modo geral. Um exemplo da mudança dessa sociedade piramidal, não que ela ainda não exista de uma maneira hierárquica e onde os ricos têm mais poder, mas quando a mulher sai de casa para trabalhar, onde ela conquista o direito à sociabilidade, que eu estava falando agora há pouco, que é a categoria que nos faz humanos, houve um rombo na cultura, né? Essa mulher que era responsável por cuidar dos filhos não está mais em casa, que foi transferido por idosos que também não estão mais em casa, se casaram de novo, graças a Deus foram para outro lugar, e a tia solteirona não é mais solteirona, ela é independente, mora na casa dela, tem a casa... E aí isso dentro desse recorte cultural normativo, né, que a gente também está falando de um recorte de classe aí média, houve um rombo na cultura e que mudou a nossa forma de sociabilidade. E essa sociedade em rede também está fazendo isso, porque o que acontece? A informação, porque a formação sempre nos foi negada, né? Mas a informação, ela está muito mais acessível hoje, que também é perigoso, né? Haja visto um presidente eleito com fake news, não só um, vários no mundo inteiro, mas ela junta esses corpos dissidentes, onde em uma sociedade em rede, ela cria campos de força, campos de poder. E quando esses corpos se unem, começam a dialogar, um em cada canto, fala com a galera lá do Nordeste que está discutindo gênero, junto com a galera de São Paulo que faz esses encontros, que fazem essa briga pela garantia de direitos. Um exemplo que nós LGBTs conseguimos agora, tem o quê? 1 ou 2 semanas, a doação de sangue. Né? Uma coisa ligada à saúde, um direito que nos é negado, né? Que nos foi negado até agora, e dentre tantos outros. Isso só existe por conta da potência desses campos de força de uma sociedade em rede, que modifica aí a nossa sociabilidade, que faz com que hoje tenha um LGBT e uma mulher gorda falando de corpos dissidentes em um espaço cultural que que tem um acesso nacional aí, né, conhecido nacionalmente pelos trabalhos que faz, pela qualidade do serviço que presta. Então, isso também é disso que a gente fala, de ocupar esses espaços, né, de fazer parte disso no processo de transformação da história. Isso está intimamente ligado ao processo de conquista de direitos, sem dúvida. É a conquista de direitos que vai nos dar condições de registrar essa memória, nessa questão que a Jéssica trouxe do poder aquisitivo, né? Que não vai nos permitir, às vezes, uma igualdade, um acesso aquisitivo a coisas básicas, como, por exemplo, uma fotografia de família, a presença em um espaço cultural onde a pessoa nunca esteve ali, um museu, um teatro, uma coisa, ou mesmo a presença em um show que foi feito gratuito na periferia através de política social, cultural. E quando esses, é interessante destacar isso, né?
todos esses mecanismos que interferem na nossa cultura, num processo de ampliação de direitos e de humanidade, hoje estão sendo negados, né? Um corte imenso. O Ministério da Cultura foi extinto, né? A extinção do Ministério da Cultura, nós estamos falando aqui da construção de um modo de vida. O congelamento em educação por 20 anos, nós estamos falando da formação e da construção de um modo de vida. Quando a gente fala, quando a gente nega, porque eu já estava falando agora há pouco, essas mortes, e não é só a morte hoje em dia, dos corpos negros periféricos, não. Grandes nomes da cultura brasileira faleceram este ano e não foi dito uma palavra sobre essas pessoas, sobre a morte dessas pessoas. Foi dito em rede, nesse intercâmbio de rede e nesses grupos, sobretudo de corpos dissidentes, que discutem e que valorizam e que estão aí na batalha pela manutenção da vida. Acho que seria essa a palavra. Muito boa a fala. Respondendo a questão, eu fico com esse final do Gabriel, que ele fala sobre a manutenção da vida, né? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso também. Eu acho que o principal e o primeiro grande desafio, não só do momento que a gente está, mas é a gente conseguir se manter vivo, né? Sobretudo a população negra brasileira, a população indígena brasileira, que sofrem com esse genocídio há 500 anos. Não tem outro nome, não é radicalismo, o nome é genocídio. Existe um projeto de genocídio em curso. E existe uma epidemia muito maior do que a pandemia do coronavírus, que é a extinção também dos corpos das mulheres, que a extinção é a morte por gênero, né? Então, a gente tem muito mais mortes de mulheres do que vítimas de Covid. Se a gente for analisar e pegar aí dentro de um ano, talvez no final do ano a gente consiga ter esse comparativo, mas a gente trata isso com a maior naturalidade como crime passional. E também, quando a gente fala de corpos de mulheres e quando a gente inclui gênero nos corpos dissidentes, a gente está falando sobre isso. E aí, voltando para a pergunta, a minha pesquisa acadêmica no mestrado, ela foi sobre as mulheres periféricas na literatura. Então, eu me fiz a pergunta: quem são as mulheres que escrevem na periferia no Brasil? Eu encerrei essa pesquisa em 2016 e foi uma pena, porque depois disso a gente teve aí um boom de mulheres e de escritoras, sobretudo de periferia. Mas, no momento de hoje, ontem a gente teve a transmissão do Slam. Para quem não sabe, Slam é um campeonato de poesia falada. Ele ocorre no mundo todo, né? Tem comunidades de Slam no mundo todo. É um esporte muito forte no Brasil. E todo ano a gente tem um participante brasileiro representando o país na Copa do Mundo de poesia falada da França. Em razão da pandemia, a Copa não foi adiada, como foram adiadas as Olimpíadas, enfim, como muita coisa foi adiada, e ela aconteceu online. A gente teve uma representante brasileira, ela é do Grajaú, em São Paulo, que é a Kimani, e a gente fica pensando muito sobre isso, assim, o quão importante é a gente ter uma mulher negra de periferia que teve o pai morto pela violência, representando o Brasil numa Copa do Mundo de poesia falada. Primeiro que poesia já é uma coisa que é tida como menor, que é tida como risível. Poesia falada, então, mais ainda, né? Porque ela é tida como menor, inclusive dentro da literatura. Ter este corpo representando o país é muito significativo, mas aí a gente esbarra em 1 milhão de coisas, desde o momento em que essa Copa não foi cancelada e aconteceu online, ou seja, ela perdeu essa viagem, que seria a primeira viagem internacional dela, que seria uma viagem paga para a França, ali para a Europa, para poder disputar, para representar o país, e a representatividade disso é imensa. E quando a gente fala de corpos dissidentes, a gente
gente fala também de não representatividade, de não se enxergar, de nunca se ver nos espaços de poder, de nunca imaginar que uma menina periférica, negra, vai estar disputando e representando o Brasil numa Copa Mundial, seja essa Copa do que for, e se for de poesia, e se for pela palavra, que bonito que é isso. Mas daí a gente esbarra nisso, esbarra na escolha de jurados, majoritariamente homens brancos, de uma idade média e que falam só francês. Então, ela não passou nem para a segunda rodada. E isso já é uma coisa que vem sendo muito discutida no Brasil também, é que a gente tem essa barreira com a língua, a gente tem a barreira com os jurados, enfim, é um outro tema. Mas aí dentro da nossa área, hoje o que eu vejo é isso, eu vejo que eu tendo a ser otimista, apesar do Brasil. Então, eu vejo que a gente tem um empoderamento muito forte, a gente tem uma tomada de voz, que é uma tomada de voz que vem da periferia, que vem, sobretudo, das mulheres e vem dos corpos dissidentes, né? Vem das pessoas pretas, vem das pessoas indígenas, vem da América Latina, né? Eu acho que vem muito de tudo que foi negado. Então, eu acho que essa tomada de voz, esse momento, pelo menos para mim, enquanto pessoa física, é o que me alivia durante a pandemia, é o que me faz ter esperança, é o que me faz sonhar e acreditar que a gente vai passar por tudo isso. Porque a narrativa hegemônica, essa sim, para mim, ela é risível, né? Porque ela é feita por homens brancos, héteros, cis, de classe média alta, e pessoas que viveram às custas do povo durante uma vida toda e que fazem chacotas de morte. Então, essa não pode ser a nossa narrativa, essa não pode ser a nossa história. Esses corpos definitivamente não representam a nossa história e a história brasileira. Então, quando eu lembrar de 2020, eu quero lembrar que a Kimani disputou a Copa do Mundo de Poesia na França. Eu não quero lembrar que que infelizmente nesse mesmo dia o João Pedro foi morto e que nesse mesmo dia o presidente riu de 1.200 mortes em cadeia nacional na TV. Essa não pode ser a narrativa, isso não pode ser o que eu vou lembrar, né? Então o que eu vou contar no futuro, em 2040, sobre 2020, não pode ser isso. Eu quero contar que a gente fez, ainda que online, ainda que na resistência, a gente levou corpos dissidentes para dentro do IMS e discutiu sobre isso e falou da importância de fazer isso e tentou abrir aí uma via, a muita inchada capinando, um trilho para que a gente possa conseguir passar para os próximos anos e para que esses corpos não regridam, para que a gente não fique em casa, que para a gente quer dizer, nesse momento, né, para que a gente não fique isolado na gente mesmo, e que se a gente ficar, que seja um espaço seguro, que a gente não precise mais ter que escrever sobre a morte de criança negra na favela, que a gente possa cada dia mais escrever sobre jovens disputando Copa do Mundo de Poesia. É isso, acho que a minha resposta seria essa. E voltando um pouquinho, pegando nesse gancho aí, a questão da ocupação dos espaços de poder, né? Como eu falei, agora, nossa, do século XXI, é recente isso, né? Que isso tem acontecido, que a política ela começa a deixar de ser uma política representativa, onde tem alguém lá que nos represente, para ser uma política participativa, que é o que caracteriza a democracia, onde a pessoa está lá falando dela, onde se elege travestis como vereador, como vereadora, como deputado, onde se elege LGBTs, grandes nomes da política, como Jean Willis, por exemplo, eleito, como Marielle Franco, que estava lá como mulher negra, ela falando dela, periférica, e foi assassinada. Então, essa ocupação ela acontece. Então, eu também tendo a ser otimista, essa sociedade em rede nos ajuda muito, nos potencializa, apesar de Brasil, né? Mas que é exatamente isso que provoca essa reação violenta dessas pessoas que hoje estão no poder. É a possibilidade, não é nem a possibilidade de perder o poder, é a possibilidade de que esses corpos que são ditos como errados destruam o que eles têm de certeza absoluta, de concreto do espaço que até então
é deles, né? Não que deixou de ser, continua sendo, mas já abriu uma fenda, uma brecha aí para que nós possamos ocupar, né? Conseguimos ocupar esses espaços. E isso acontece a partir do momento em que esses corpos começam a ter acesso à humanidade, a políticas de saúde, né? Como a Jéssica falou, é um projeto. Quando se manda de volta para Cuba os médicos, não é qualquer médico, é o médico que sobe a favela, é o médico que está no Nordeste, né? É um projeto muito claro isso, e de morte, né? E essa violência, esses mecanismos sutis de violência, ela é tão grande porque ela não é só a violência do outro, né? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 30 anos no mundo é o suicídio, né? E aí, fazendo um recorte pela minha área de pesquisa, LGBTs tendem a cometer suicídio 5 vezes mais do que quem não é. Então, por conta dessa violência cultural, por conta desse não pertencimento, por conta de olhar para si e se sentir errado, por conta dessa normatividade, e aí essa vida deixa de ter sentido, porque não há lugar para se viver aquele corpo, né? Essa, como eu disse no início, essa interface entre mim e o mundo, não há lugar para mim, não há lugar para o meu corpo. E esse corpo deixa de ter, essa vida deixa de ter sentido. Isso é muito sério. É muito sério e é muito triste, né, Gabriel, quando a gente pensa nisso e quando a gente pensa que a gente conta muito mais histórias de morte do que histórias de vida, né, e como a gente tem que se esforçar muito para manter essa memória viva. Quando você fala da Marielle, eu acho que é um grande exemplo por isso, né, a Marielle representava tudo que é odiado por esse projeto genocida que coordena o país e comanda o país desde que os portugueses chegaram aqui. Ela representava um corpo negro de uma mulher lésbica, moradora da favela e que acessou lugares inimagináveis para esse corpo, lugares inimagináveis para essa mulher. E a voz dela incomodou tanto, o fato dela dizer que ela não seria interrompida, que ela foi interrompida. E isso é muito violento, né? Porque, assim, claro que ninguém contava que ela se transformaria na potência que ela se transformou e fosse germinar como germinou, e que é muito bonito, apesar de toda a dor. Mas ainda assim é uma vida que deixou de existir, né? E quantas mais, né? Quantas Marielles a gente mata todos os dias? E a gente mata não só quando a gente alveja a cabeça numa emboscada, né? A gente mata quando a gente tem a oportunidade de fazer algum evento, alguma coisa, e a gente opta por não convidar essas pessoas, quando a gente não consegue pensar fora dessa caixa hegemônica e padronizada. A gente mata com um comentário, com esse olhar, com a falta de cuidado, né? Então, ontem, ao mesmo tempo que a Kimani estava disputando o Mundial, um dia antes, se eu não me engano, um menino artista, dançarino do Rio de Janeiro, trans, tinha se matado. E aí morrem pessoas trans todos os dias, morrem pessoas gordas todos os dias. E aí a gente fala, é suicídio ou essa pessoa foi morta pela sociedade, né? Ou ela foi morta por essas muitas mãos, né? Porque também é muito cômodo a gente falar em suicídio e atribuir toda essa culpa e essa carga a quem foi tão negado o direito à existência que deixou de existir. E é isso, né? Quando a gente barra um menino no shopping, ou quando a gente barra num espaço cultural, ou no museu, quando a gente não deixa um morador de rua é uma expressão errada, mas uma pessoa em situação de rua entrar no museu ou num equipamento cultural, a gente está obrigando essa pessoa a não existir, a gente está dizendo que ela não pode existir no mesmo espaço que a gente. E negar isso é muito violento, né? Porque é isso, a gente, com tudo, sendo corpos dissidentes, a gente consegue algum acesso, mas a gente consegue porque a gente domina outras áreas, porque a gente resiste, mas nem todo mundo domina, nem todo mundo resiste,
né? E o que a gente, que é hegemonia, está fazendo por estes corpos. E eu acho que eu insisto muito assim nessa pergunta, né? O quanto a gente está deixando essas subjetividades aparecerem, o quanto que a gente está incentivando essas potências criativas, né? O quanto a gente aceita de fato a dissidência e o quanto que a gente tenta tolir isso, né? Mas acho que é isso. A gente tem perguntas, a Sim, gente deixou sim. aí aberto. Jéssica e Gabriel, relacionando com essa questão aí que vocês já trataram sobre a negação da memória, apagamento, né? Que isso está intimamente ligado com a falta da representatividade. Eu vou ler aqui um comentário do João Barim e depois eu tenho uma pergunta. O comentário do João Barim. O trabalho do Chichico, que ficou exposto no IMS, expõe de uma forma muito interessante essa questão da fotografia. A pergunta da Ana Beatriz Reis. Os espaços culturais, museus, são gestões públicas e ou privadas. Por um lado, temos o esvaziamento de propostas culturais de inclusão e também de apagamento da história que a direita não quer que seja contada por outras instituições privadas, são atacadas por iniciativas que vão de encontro aos discursos extremistas dos que se dizem de direita. Que panorama podemos prever para estes espaços e seus projetos nos próximos anos? É desanimador. Conseguiremos sobreviver a essa pandemia destruidora da cultura? Pergunta a Ana Beatriz Reis. Quer começar respondendo, Gabriel? Posso começar. Tá. Vou falar de uma característica nossa hoje, do contemporâneo mesmo, né? Que é essa ausência de perspectiva do futuro. Não é que não há perspectivas, é que as perspectivas são horríveis, né? Então a gente vive hoje através da formação, através da informação, a gente sabe que o futuro ele é caótico em relação ao meio ambiente, ele é caótico em relação às nossas relações, né, ao número de população, quando a gente pensa que investimento em saúde e educação está congelado por 20 anos, a gente pensa... É tudo muito caótico, né? Isso em escala internacional, em escala mundial. E também a gente já sabe como foi passado. Então, a gente vive uma era de presente. Né? Pela primeira vez, nós estamos vivendo o presente. Não há mais, o futuro será lindo, graças à evolução da tecnologia. Não, hoje nós temos tecnologia, o mundo não é nem um pouco lindo. O mundo será mais igual, graças a... Não, a gente já sabe disso, e a gente já sabe como foi o passado. Então, hoje a gente vive o presente. E no presente, o momento que a gente vive, esse momento que a gente vive de reação violenta, né, de quem detém o poder, ele se estende um pouco, pela minha percepção, né, mas ele não se estende tanto assim, justamente, quer dizer, ele não irá se estender se nós soubermos utilizar da rede como campo de força para poder nos fortalecer. Né? Falou aí da representatividade, é o que eu falei agora há pouco, acho que não é tanto a questão da representatividade, é estar lá e fazer. Né? Cabe a nós ir lá e fazer. Com relação à cultura, voltando um pouquinho na história, né? Em todos os momentos de repressão, a produção cultural é muito potente e muito rica. Então, hoje, nós podemos, talvez, ter cortes de verba, mas nós estamos fazendo lives, os artistas estão expondo seu trabalho, está em uma produção muito potente, muito rica de arte e de cultura.
Então, um pouco mais à frente, nós veremos essa produção virar história, né? Virar memória, como a gente está falando disso aqui. As minhas perspectivas não são tão ruins assim. Eu queria comentar da exposição do Xixi Alckmin. Eu consegui ver ela no IMS de Poços. É uma exposição lindíssima, né? Igual eu falei, eu acho que alguns equipamentos culturais, e eu incluo o IMS nisso, têm tido essa preocupação e têm jogado luz sobre essas produções, e isso é muito importante, né? Eu acho que não tem mais volta. Eu acho que daqui para frente a gente tem que pensar cada vez mais nisso, né? O ano passado eu assisti uma mesa no Festival Literário das Periferias, a FLUP, no Rio de Janeiro, e um dos convidados falou uma frase que aquilo ecoa e ressoa aqui para mim, reverbera até hoje. Ele falou, se você pegar a sua agenda de telefone hoje e você não tiver nenhum contato de uma pessoa negra, de uma pessoa trans, de uma pessoa favelada, de uma pessoa gorda, de uma pessoa deficiente, você está vivendo o Brasil errado, porque o Brasil majoritariamente é composto dessas pessoas. Então, se você não tem essas pessoas no seu convívio, se você não está nesses lugares, se você chega num lugar, numa roda, qualquer que ela seja, e só tem pessoas brancas, só tem pessoa classe média, só tem pessoa magra, só tem pessoa que não possui nenhuma deficiência, só tem pessoa cis, você está fazendo isso errado, porque você não está vivendo o Brasil como ele é, né? Você não está vivendo a nossa diversidade como ela é. E aquilo me pegou muito, eu fiquei pensando muito, né? Ele falou, eu proponho esse exercício. Aí eu fui olhar na minha agenda para ver se eu não estava passando esse recibo, se estava tudo certo, né? Se eu estava vivendo o Brasil de verdade. Então eu fiquei muito provocada. E sempre que eu posso, eu gosto de fazer essa provocação, porque eu acho que ela é muito válida, né? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Em relação à cultura e a pandemia, eu tendo a ser muito otimista. Eu acho que essas reações violentas que a gente enfrenta hoje por parte do governo, elas nada mais são do que o medo, né? Elas nada mais são do que a negação de um projeto político que se viu dando muito errado quando esses corpos dissidentes conseguiram projetar a própria voz. E que é uma voz que é impossível de ser calada. Eu falei da Marielle e eu torno a repetir, tipo, ninguém conseguiu calar a voz dela, né? Ela de fato não foi interrompida e não vai ser nunca, né? Ela ficou muito maior e aí inspira muito mais. Então, eu acho que na verdade é um projeto político que é genocida, que é absurdo, mas eu sinto ele como muito passageiro, porque eu sinto a gente muito resistente. E eu acho que a pandemia vem muito para justamente isso, para colocar a gente no presente e para mostrar que a gente tem tudo para fazer. A gente está fazendo essa live. Quando a gente pensou essa mesa, era impensável que isso pudesse acontecer online. Isso nem passou pela cabeça. Em nenhum momento a gente cogitou sequer filmar, né? Seria uma coisa muito intimista dentro do IMS Poços. E aí a gente está falando para o mundo. Em qualquer lugar as pessoas podem acompanhar e podem assistir. Então, tem seu lado ruim? Claro que tem. A gente não pode estar perto, eu acho que nada substitui o contato humano, mas a gente está falando para muito mais gente, então tem seu lado positivo também. Então, eu acho que é isso. Em tempos de repressão, em tempos de crise, a gente cria muito. Eu posso falar por mim, eu tenho criado muito mais, né? Do ponto de vista financeiro, as coisas estão horríveis, mas do ponto de vista criativo, a gente tem muito mais. O ódio alimenta muito, né? Então, a gente não consegue ficar 5 minutos sem sentir ódio do governo, então a gente cria muito, é isso, daqui a um ano a gente vai ter aí muita coisa para consumir. E, por exemplo, esse tempo que a gente tem recluso, né, sem a presença do outro, isso faz com que a gente vá valorizar muito mais essa presença quando a pandemia encerrar. E a quantidade de mortes, né? Porque da maneira como segue, é muito provável que todos nós vamos perder alguém direta ou indiretamente. Então, essa empatia, né? Se colocar no lugar do outro, esse sentimento de luto que a gente vai estar quando isso acabar, isso vai nos unir, nos fortalecer, sem dúvida. Isso vai mudar as nossas relações, de alguma forma, certo? E
em relação ao governo, né, que estimula isso e esse processo violento todo que a gente está vivendo, vou dar um exemplo histórico. Ao final da ditadura militar no Brasil, nos anos 80, né, quando ela se encerrou em 84, em 88 nós tivemos a Constituição, a criação da Constituição do Brasil, onde nos validou realmente os direitos, que depois foram modificados, claro, e está sendo violada essa Constituição até hoje de uma maneira muito forte, mas foi fruto disso também, né? Foi fruto de tanta violação de direito, de tanta negação, de tanta opressão, de tanta falta de humanidade né, no momento historicamente que isso se encerrou, se produziu uma Constituição social lindíssima, como foi construída naquele momento. Se ela foi executada ou não é outra história. Gente, eu queria, alinhado com a última fala da Jéssica, a gente tem uma pergunta aqui do Léo Brasileiro, e ele fala o seguinte: com a popularização da internet, que abriu possibilidades a pessoas comuns entre aspas, publicarem seus pensamentos, artes ou quaisquer trivialidades que desejam publicar, sem a dependência de uma aprovação prévia de grandes mídias, o que muda para vocês na visibilidade e repercussões das questões ligadas a esses corpos dissidentes? A gente tem mais uns 20 minutinhos e mais 2 perguntas, então... Desculpa, você quer fazer as perguntas que tem aí, e aí a gente se organiza entre elas? Pode ser. Acho que fica mais fácil. Senão, às vezes, um assunto se estende um pouco mais. Beleza. Isabela, acho que teu microfone está fechado. A pergunta é do Aloysio Cavalcante. A gente vê a arte e a comunicação como os campos que a discussão sobre os corpos dissidentes tem ganhado força. Mas a educação formal, desde os sistemas de ensino básico até a academia, tem contribuído com este debate satisfatoriamente? E também tem mais uma pergunta, que vai ser a nossa última de hoje, que é do Daniel Viana. E ele comenta: excelente debate, um emoji de coração. Gostaria que refletissem sobre o treinamento das empresas terceirizadas que prestam serviço às instituições culturais. Geralmente são profissionais que têm contato direto com a recepção do público durante a visitação, entre aspas, segurança, entre parênteses, perdão, segurança, limpeza, mas têm acessos diferentes de formação para a acolhida dos corpos dissidentes, quando comparado com o preparo dos profissionais fixos da casa. Acham que a formação deveria partir da empresa terceirizada e não da casa que os contrata, considerando que são profissionais geralmente temporários? Tá bom, vamos lá. Posso começar aqui, Gabs? Pode. Tá. Então, respondendo a do Léo Brasileiro, aliás, queria agradecer as perguntas a todo mundo que está participando e que está enviando perguntas. É sempre legal e importante essa troca. Obrigada, viu, gente? O que eu penso que muda com a internet e os corpos dissidentes é a tomada da narrativa, são esses corpos poderem contar as suas próprias histórias, né? Então, o que a gente tinha de hegemonia midiática também caiu por terra já há alguns anos, quando a gente basta um celular e uma conexão para que qualquer pessoa crie seu próprio público, né? Então, a gente tem aí grandes e bons exemplos de pessoas e corpos dissidentes que são youtubers, que são influencers e que conseguem criar um conteúdo muito importante e muito relevante. Eu gosto muito, né? Eu acho que eu sou uma entusiasta aí do modelo da internet e dessa criação de nicho, né? Essa democracia entre muitas aspas, porque eu sei que a gente vive num país onde nem todo mundo tem acesso, né? Aparentemente todo mundo tem, mas a gente sabe que nem todas as pessoas têm. Mas partindo desse pressuposto, desse acesso e dessa democracia, desse acesso, onde, em tese, qualquer pessoa pode criar seu próprio conteúdo, criar sua própria rede e falar para esse público, eu acho isso muito válido. Inclusive eu, sendo uma mulher gorda e não fazendo parte dessa hegemonia, eu me utilizo muito disso
para projetar minha voz. Então, eu uso muito a internet, eu uso muito essa rede e essa conexão de rede, já não só de hoje, né? Eu venho de um trabalho com hip hop, com literatura, então isso já aparecia, mas agora o meu trabalho nesse enfrentamento, nesse combate à gordofobia e ao preconceito com corpos dissidentes, eu tenho usado isso muito mais efetivamente e tem funcionado muito. Então, eu acho que é muito da gente ter essa consciência de conseguir se utilizar disso, criar nosso nicho e, enfim, a gente cria aí espaços comerciais, né? O espaço que você negociava antes para falar com 10 mil pessoas numa propaganda da TV local ou de uma TV em nível nacional, hoje se negocia com o influencer e fala diretamente com o público que está ávido e interessado por aquele produto ou aquele conteúdo. Na verdade, ficou muito bom, ficou muito melhor, né? Mais democrático. E quando você, né, que você falou da questão da produção, você encontra seus iguais, se vê mais humano, se reconhece, acontece o pertencimento, né, a valorização dessa humanidade. Muito, muito. Aí tem a pergunta do Aloísio, né? Que é sobre. Beijo, Aloísio. Que é sobre a arte e a comunicação e como é que eles discutem muitos corpos dissidentes, mas se a academia e a formação aí em qualquer nível, né, a partir do nível escolar básico até o ensino médio, se existe essa contribuição para o debate. Olha, eu entendo que a educação, ela precisa de muitos ajustes no Brasil, então eu acho que não só para debater esse tema, mas para debater qualquer outro, né? O ano passado eu tive com o Aloísio numa escola para uma oficina de comunicação, de jornalismo com os alunos, e eu fiquei muito impressionada com a capacidade e com os talentos sufocados. E aí eu saí de lá muito pensativa e pensando em como o sistema educacional de hoje no Brasil, ele é engessado e como que não funciona mais numa era que justamente a gente tem internet, a gente tem acesso, a gente tem a tomada da própria narrativa. Como que você mantém uma criança, um adolescente trancado 5 horas por dia sentado enfileirado numa sala de aula? Eu não sei nem como é que eu suportei isso, deve ser porque na minha época não tinha internet, sei lá. Eu não sei como é que eu passei uma vida escolar e consegui ser uma boa aluna e me formar, porque beira a desumanidade você fazer isso. Esse regime é um regime quase totalitário escolar. Então, eu acho que a gente precisa discutir tantas outras coisas até chegar nesses corpos. Eu acho que tem professores e professores, instituições e instituições. Alguns estão muito interessados nisso, outros não. Mas eu entendo que as pessoas estão interessadas nesse debate. Então, é preciso que quem educa esteja também antenado, aí, claro que guardado todas as questões de salário, de rotina, de jornada e de tudo mais. E da ocupação desses corpos nesses espaços de educação também, né? Que quando a gente fala de negação de direitos, a gente fala que uma travesti de 15 anos foi expulsa de casa, ela perdeu o direito à família, e que dirá a educação, você acha que ela vai estar na escola? E não só o corpo da periferia, que precisa, o moleque de 16 anos interromper os estudos para ajudar até antes disso, né? Na renda familiar, para comer. Então, né, a realidade brasileira implica uma série de outras questões aí em cima. Aí a gente tem a pergunta do Daniel Viana. Obrigada, Dani, pela pergunta, pela participação. Sobre o treinamento, né, das empresas e das pessoas que fazem os serviços ali, como segurança, limpeza, atendimento e tal. Se a gente entende que a empresa que terceiriza deve fazer esse treinamento para o atendimento dos corpos dissidentes, ou a casa, o espaço que deve fazer isso. Eu penso, Daniel, que toda empresa, em 2020, ela já deveria fazer isso, né? Independente dela ser uma empresa que oferece trabalhadores terceirizados e temporários, ou dela ser uma grande instituição cultural. Eu acho que toda empresa, se ela não está pensando nisso, ela está fazendo o Brasil errado, assim como a pessoa que está lá e não tem o contato no celular. Então, eu acho que é prioridade máxima a gente entender que esses lugares, essas empresas,
precisam treinar seus funcionários para isso. Contudo, eu penso que as pessoas que trabalham em segurança, em limpeza, em atendimento, nesses grandes espaços culturais, 90% são corpos dissidentes. Então, são pessoas negras, ou são pessoas gordas, ou são pessoas pertencentes ao público LGBTQIA+, que estão ali e que sobra, é horrível falar isso, mas sobra a elas subempregos, porque não conseguem ascender. E não que sejam empregos ruins, não é isso, mas que são empregos de subvalorização. Então, não é que a função é ruim, mas o salário é ruim. São pessoas que vivem perifericamente, que se deslocam por horas para chegar no serviço, que têm um tratamento horrível, que são terceirizados, e aí hoje entram naquela carteira verde e amarela, ou seja, que não tem nem vínculo empregatício. E aí esperar que essas pessoas tenham um tratamento é quase desumano com essas pessoas, né? A gente, enquanto público ou enquanto presidente, claro que todo mundo deveria ser tratado com o máximo de humanidade, mas eu penso que toda empresa deve oferecer isso. Então, se a empresa que terceiriza não oferece, seguramente a casa deveria oferecer, ou vice-versa. Mas toda empresa, se ela não estiver pensando isso hoje, se a pessoa tem uma empresa, pode ser uma lojinha de porta, de bairro, e ela não pensa em receber um cadeirante, em receber uma pessoa trans, em contratar essa pessoa, porque não é só receber, né? Essas pessoas também precisam de emprego, né? Pessoas gordas não conseguem trabalho, pessoas negras ganham menos, pessoas trans conseguem menos trabalho ainda, então sobra a essas pessoas também a arte, que é o que acolhe, né? Então, porque todo mundo é artista, porque também é o que acolhe, né? Você não tem uma trans gerente de banco, muito raramente. Então, por quê, né? A gente não se questiona por que não tem, né? Por que essa pessoa não acende? O que impede? Então, toda empresa deveria não só ter o treinamento, mas oferecer emprego para essas outras pessoas. Acho que é isso, acho que eu respondi, Gabriel. Está respondido. Eu também acho que nem tem consideração com relação a essa pergunta, não. É isso. Então, acho que é isso. Será que a gente tem tempo para mais uma pergunta? Teve uma pessoa que pediu dica de artista que trazem os corpos dissidentes como protagonistas. Isso, Jéssica. A gente ia comentar mais essa pergunta e, assim, acho que a gente já pode ir indo para as considerações finais, que a gente está nos nossos últimos momentos. E se vocês puderem responder essa última pergunta da Júlia Noronha, ela comentou que queria que vocês terminassem dando mais dicas de artistas que, assim como vocês, trazem corpos dissidentes como protagonistas. Acho importantíssimo. Júlia, obrigada então pela pergunta. Eu quero indicar, então eu vou indicar alguém da música e alguém da literatura e alguém do teatro para ficar bem completo. Da música eu vou indicar o Gabriel, que está aqui, porque ele fez um disco lindíssimo, está disponível em todas as plataformas, chama Tarja Preta, e eu acho que vale para todo mundo conhecer. Fica então essa dica de música. Do teatro, eu vou indicar o Daniel Viana, que fez a pergunta aqui. O Daniel também é da literatura, então ele é um escritor e um ator, ele faz peças lindíssimas e esse tema sempre aparece nas obras dele. E na literatura, eu quero indicar um livro que é de uma autora, filha de haitianos, que vive nos Estados Unidos. Ela chama Roxane Gay. Ela é uma mulher negra, é uma mulher lésbica e é uma mulher gorda, e o livro dela chama Fome, a autobiografia de um corpo. E ali a gente entende como que um corpo que é tão dissidente, que tem aí esse combo de opressões, pode ser violado, violentado, e como que, usando esse corpo como potência e como ferramenta, ela consegue se estruturar e ter uma carreira de absoluto sucesso, não só no país que ela vive, mas no mundo. Então, essas seriam as minhas dicas. Eu já vou aproveitar, então, para encerrar. Eu quero agradecer muito, muito, muito todo mundo que acompanhou e que participou e que emprestou aí os ouvidos, né? Acho que essa troca, ainda que em isolamento, é fundamental. Agradecer ao Gabriel, que topou dividir isso comigo. Eu aprendo muito com ele. A Isabela e o Leandro, que não mediram esforços
toda a equipe do IMS do Rio, de São Paulo, que está empenhada e que fez isso acontecer. Está todo mundo trabalhando muito e foi incrível, assim, a gente fez várias reuniões e vários encontros e deu tudo certo, foi ótimo. O Haroldo, que é do IMS de Poços e é o curador, o Marcelo Leme também, que é aqui de Poços. Então, muito, muito, muito obrigada. Foi muito importante para mim estar aqui, não só como uma pessoa de corpo dissidente, mas como uma pessoa que gosta de trocar e gosta de conversar e falar sobre isso. Para mim é muito caro, é muito importante, é muito gratificante. Então, muito obrigada mesmo. Queria lembrar que o vídeo vai ficar disponível já automático, né? Então, depois com certeza eu vou ficar reassistindo ele. E é isso. Agradecer muito pelo espaço. Eu comentei em todas as plataformas onde o vídeo foi exibido, então é muito fácil me achar na internet. Quem quiser trocar essa ideia e aprofundar depois, é muito fácil, mas também é só jogar meu nome. Eu estou em todas as redes sociais, porque eu sou muito fominha de rede social. É isso. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Bom, então eu vou às minhas indicações aqui também. Na literatura eu não vou indicar uma pessoa, não vou indicar um livro que eu descobri essa semana numa live do Daniel Viana, inclusive, que é A Resistência dos Vagalumes, que é um livro de vários autores LGBTs com a temática LGBT. E aí tem Marcelino Freire, tem Daniel Viana, tem Laerte, tem uma galera maravilhosa nesse livro da literatura, né? Na música, uma banda que tem um afeto aí especial por ela, que um dos integrantes é daqui da cidade, que é As Bahias e a Cozinha Mineira, que são duas travestis, uma delas negra, e que no último ano foram indicadas ao Grammy Latino. Então, é uma conquista muito grande dentro da música e dentro do movimento LGBT, e elas fazem uma arte, além de excelente qualidade, política muito bacana, muito bacana. Então fica aí a dica das Bahias da Cozinha Mineira, desse livro. É isso. Das artes cênicas, né? Das artes cênicas tem muita gente boa fazendo muita coisa também. E aí vou indicar também Daniel Viana, que participa do grupo Sobrevento de São Paulo, que é um grupo maravilhoso, e quase tudo que eles fazem é gratuito, bem bacana aí para a população. E muito obrigado, Jéssica, pelo aprendizado de sempre, pela conversa, ao Instituto Moreira Salles pelo convite, e a todo mundo que está aí participando, comentando, mandando perguntas. Um beijo, muito obrigado. Bom, gente, queria agradecer a presença de todos que puderam acompanhar nossa live hoje. Essa foi a primeira live da área de educação do IMS. Pessoalmente, minha primeira live da vida. Os meninos já estão mais acostumados. Eu queria dar uma indicação de que vocês podem continuar conversando nos comentários, porque esse vídeo vai ficar disponível no Facebook e, posteriormente, vai ser postado também no site do Instituto Moreira Salles. Tudo bem? Eu queria agradecer muito a presença de todos e boa noite. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal do IMS que está aqui por trás na organização. Vou passar a palavra para a Bela. Queria agradecer a Jéssica e Gabriel, muito bom ouvir vocês falarem e aprender, né? Um aprendizado muito bom, muito obrigada. Agradecer a todos que estiveram com a gente até agora, a equipe do IMS. Queria indicar também o disco do Gabriel, Tarja Preta, que é maravilhoso. Muito obrigado. E que a reflexão se desdobre, né? Reflexão e ação também. No sentido de minimizar todas essas questões aí que falamos hoje. Muito obrigada, boa noite. E só encerrando aqui, uma fala que a gente está falando de cultura e de modo de vida, e que essa realidade ela muda quando a gente busca e luta pela expansão de direitos. É isso. Obrigada, Gabriel. Bom, obrigada. Beijo, obrigada, boa noite. Até.